quero ler um texto para nós iniciarmos aqui na ministração da palavra, em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Eu quero ler do versículo 5 até o versículo 11. Se você trouxe aí a sua Bíblia, seja ela de papel, seja ela digital, não importa, mas se você trouxe ela, quiser acompanhar aí, Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, tem no telão ali também para facilitar, amém? Bom, vamos lá, a palavra do Senhor ela diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós te glorificamos nesta manhã, Pai, te exaltamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor. Declaramos, Pai, que o Senhor é o Deus da nossa vida, Pai, e sem ti, Senhor, ó Pai, nós não somos nada, Pai. Nós somos totalmente dependentes de ti, Senhor, por isso estamos aqui, Senhor, nos colocando, Senhor, diante da sua presença, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração nesta manhã, Pai, em nome de Jesus. Tira toda a preocupação do nosso coração, Senhor, que a nossa mente possa estar totalmente ligada, Senhor, ao seu trono, que o seu Espírito Santo, Senhor, venha ter a total liberdade, Senhor, de passear no meio da sua igreja, de tocar, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, de andar, Senhor, ó Pai, e se manifestar, Senhor, no nosso meio, Pai. Nós damos a liberdade, Senhor, para que o Senhor possa realmente tocar e ministrar, Senhor, as nossas vidas nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, eu quero falar aqui nesta manhã, eu coloquei como um tema aqui dessa ministração, que é a humildade de Jesus. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente já começa a entender um pouquinho qual é o propósito de Jesus vir até essa terra, ou mesmo qual é o propósito de Deus enviar Jesus para vir até essa terra. Houve um propósito, não foi em vão, não foi à toa. E quando a gente fala em humildade, a gente pode até mesmo ter o próprio Jesus como o maior exemplo de humildade para nós. O próprio Jesus, ele foi um grande exemplo em várias áreas, é lógico, da nossa vida, mas em humildade realmente foi um grande exemplo. Eu até anotei aqui, olha, durante toda a sua vida, desde que desceu dos céus, do seu nascimento, a sua vida em si foi uma vida muito simples, né? Até a morte de cruz, foi tudo um ato de simplicidade, um ato de humildade. A gente vê que a forma que Jesus se apresentou ali como Filho de Deus, quando ele passou ali pelas portas e entrou em Jerusalém, foi algo que as pessoas olharam e não acreditaram. Os próprios judeus, na verdade, não acreditaram que era o Jesus, que era o Messias, que era o enviado por Deus. Por quê? Porque ele entrou de uma forma tão simples, uma forma tão banal, naquela época, num jumentinho, uma coisa ali tão boba, entre aspas, né? E de repente as pessoas não acreditaram. Mas Jesus é assim, irmão, e Ele nos ensina a sermos assim, a sermos pessoas simples, a sermos pessoas humildes, a sermos pessoas onde a gente possa estar com o nosso coração sempre aberto, para não ter aí arrogância fazendo parte da nossa vida, ou não sendo pessoas ali querendo passar por cima de outras pessoas. É interessante, irmãos, que às vezes a gente... até na própria igreja, que é algo que não deveria acontecer, existem pessoas que às vezes querem passar um por cima de outro, querem ser melhor um que o outro. Irmãos, eu acredito que Deus, Ele atua da forma certa, no momento certo, e na verdade Deus, Ele quer usar cada um de forma diferente. Não somos iguais, então não existe a necessidade
de nós nos colocarmos como superiores a outras pessoas, ou nos colocarmos como melhores que os outros. Não existe a necessidade. Jesus, ele tinha tudo para ser ali o bambambam da época, e ele não se colocou nessa posição. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele se esvaziou, ele realmente se humilhou, ele morreu a pior morte, como a irmã mesmo declarou, e realmente é real, é a pior morte que existia naquela época. A morte de cruz, irmãos, era a pior, era o maior, assim, o bandido do bandido, o pior que existia ali naquela época, era condenado com a morte de cruz. Jesus não merecia a morte de cruz, mas existia o propósito de Deus ali naquele momento, e ele teve que passar por isso. Por quê? Ele se humilhou, e naquele momento houve realmente um propósito. No mundo existem muitas pessoas que querem se engrandecer, achando que é o todo-poderoso, se sentindo orgulhoso, né? Às vezes por qual motivo? Às vezes porque tem um bom carro, às vezes porque tem uma boa casa, né? Eu creio que muitos já enxergaram e já viram isso. Às vezes a pessoa financeiramente ela é abastada, e por isso ela quer se colocar como superior a uma outra pessoa. Quem já viu isso daí? A gente vê isso normalmente. Às vezes a pessoa tem um carro bom, tem ali uma estrutura legal, né, assim, financeiramente ou materialmente, e a pessoa quer achar que por esse motivo ela deve passar por cima de outras pessoas, ela deve exigir coisas diferentes. Irmãos, mas não é isso que Jesus nos ensinou. Não é para sermos dessa forma, porque o orgulho, irmãos, é um pecado. O orgulho é um pecado. Quando a gente se coloca realmente como superior e queira passar por cima das pessoas sendo orgulhosos, isso acaba sendo um pecado. Então, às vezes porque tem um carro bom, uma casa boa, um bom emprego, né? Às vezes a pessoa ela teve a oportunidade de estudar, às vezes até fora do país, e ela volta, fala vários idiomas, e por causa disso ela acha que ela é, né, a figurinha do Fandangos, né? Na época a gente falava assim, né? O diferencial dentro do saquinho ali, né? Fandangos tudo é igual, mas a pessoa quer ser a figurinha, quer ser o diferencial. Irmãos, para Deus, todos nós somos diferenciais, né? Todos nós somos um diferente ali dentro. Então a gente não precisa se apresentar ou se mostrar dessa forma. Nós só precisamos acreditar que Deus, ele é conosco. E o próprio Deus, né, a Bíblia diz aqui que ele se humilhou, ele tornou-se homem. Para quê? Para nos ensinarmos realmente a sermos humildes, né? Ele esvaziou-se da sua glória, a Bíblia diz. Então ele já sempre foi o Filho de Deus. Então ele esvaziou-se, ele saiu ali da condição de ser superior aos homens, e ele veio até a terra e se tornou ali na mesma altura que os homens. Então ele viveu tudo isso. E ser humilde, irmãos, às vezes a gente fala assim, mas humilde, que negócio é esse? É meio estranho. E ser humilde, irmãos, não quer dizer que nós somos pobres, né? Às vezes a pessoa ela acaba meio que associando a humildade com a pobreza. Então a pessoa, não, eu sou humilde, então é porque eu sou pobre, eu não tenho recurso. Não é isso, irmãos, a humildade não é nesse sentido. Então não é porque nós somos pobres, ou às vezes porque a gente não tem estudo, ou às vezes porque a gente desajeitado. Então nada disso, irmãos, demonstra que nós somos humildes. Nada disso demonstra, né? Então existem muitas pessoas, irmãos, que às vezes, mesmo ela sendo uma pessoa que não tem grandes recursos financeiros, são pessoas orgulhosas. Eu creio que vocês já devem ter enxergado pessoas também desse nível, né? Você sabe que a pessoa não tem uma boa condição, ela não é uma pessoa ali de repente estudada, não é uma pessoa que tem grandes conhecimentos, mas são pessoas que se acham orgulhosas ali, acham que onde ela possa estar, ela tem que fazer a diferença, ela tem que ser melhor que um, que o outro. Então existe todo esse tipo de pessoa, e Jesus pediu para não sermos dessa forma, né? Então pessoas que às vezes aparentemente parecem ser pessoas simples, são pessoas também orgulhosas. Então, indiferente da nossa classe social, né, a questão da humildade, ela tem que estar no nosso coração, amém? Tem que fazer parte da nossa vida, independente da condição social nossa, ou do que nós temos, ou que nós iremos conquistar. Isso é indiferente. Então, o que Jesus ele pode nos ensinar sobre humildade? Muitas coisas Jesus nos ensinou sobre humildade. Aqui no versículo 6 de Filipenses 2, que nós lemos aí, olha o que diz: que embora sendo Deus, isso está falando do próprio Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se.
olha que lição que Jesus nos ensina sobre humildade, que eu entendo através desse versículo, que ele não foi uma pessoa que julgava, nem a ele mesmo, nem os outros. Ele não veio à terra como um juiz, ele não veio para isso, para julgar as pessoas. Aqui diz que ele considerou ser igual a Deus, né? E ele não se auto-julgou ali, mesmo sendo Deus, com o poder que ele tinha, né? Tudo que ele tinha, ele não se julgou superior a ninguém, irmão. Não se julgou superior. Ele não chegou ali falando, né? A gente vê que todos os momentos que Jesus curou, Jesus libertou, Jesus realizou milagres, ele sempre glorificava a Deus, ao Pai, amém? Sempre glorificava a Deus. Então, porque ele entendia que ele era dependente de Deus, como nós também somos dependentes de Deus. Então ele não era uma pessoa que não se auto-julgou, e ele também não julgou as pessoas ao lado dele. Tem um texto em Lucas 9:52, você nem precisa abrir para não estender aí a ministração, mas é um momento onde Jesus ele entrou em um povoado, e quando ele entrou naquele povoado, irmãos, era um povoado de samaritanos ali. E de repente Jesus entrou ali naquele povoado, e as pessoas daquele povoado, daquele povo que tinha ali, os samaritanos, não quis receber Jesus, sabe, não aceitaram Jesus ali. Aí Jesus estava com seus discípulos, aí de repente Tiago e João ali naquele momento chegaram para Jesus e falaram: Jesus, sabe o que o senhor tem que fazer? Manda fogo do céu e consome todo mundo aqui. Os discípulos de Jesus falaram para Jesus, o Tiago e João chegaram para Jesus e falaram isso para ele. Aí sabe o que Jesus respondeu? Então interessante o que Jesus respondeu, ele diz assim, olha: pois o Filho do Homem, está lá em Lucas 9:55, a parte B desse versículo diz, olha: pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Irmão, Jesus tinha todo o poder e autoridade para pedir para que Deus enviasse mesmo fogo dos céus e consumisse todo aquele povoado que não quis receber ele ali naquele momento, mas ele não fez isso. Por quê? Porque não era o propósito dele. Jesus ele não veio para julgar as pessoas, irmãos, ele veio para abençoar, ele veio para salvar, ele veio para restaurar a vida das pessoas. Então, se Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus, não tinha esse comportamento, por que às vezes eu e você às vezes temos esse tipo de comportamento? De querer julgar as pessoas, de querer nos auto-julgar a nós mesmos. Irmãos, não podemos fazer isso, porque quem é o nosso juiz, como diz a Bíblia, é o próprio Deus, amém? Ele que julga a nossa causa, independente de qual causa seja, é o Senhor que julga. Ele que vai à frente das nossas vidas. Então, Jesus declarou: o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Ele não mandou o fogo do céu porque não era esse o propósito. Ele não veio para destruir as pessoas, ele veio, né, ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar os perdidos. E é interessante que Jesus, irmãos, a gente vê que em diversos momentos a gente consegue compreender que Jesus, como Filho de Deus, ele conhecia as pessoas. Teve momentos ali que os fariseus cochichavam entre eles ali, e Jesus sabia o que eles estavam falando. Tem passagens que nos mostram isso. Então Jesus ele sabia o pecado das pessoas, ele sabia as condições das pessoas, mas mesmo assim, o que ele fez? Ele anunciou o perdão. Ele anunciou ali a salvação, a restauração, o arrependimento, né? Ele foi anunciando tudo isso. Ele não foi julgando as pessoas, mas ele foi anunciando para que as pessoas mudassem internamente o seu coração, para que se aproximassem mais de Deus, amém? Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Olha só, irmãos, que interessante, né? Ele não colocou as pessoas na parede, ele não apontou a vida das pessoas e começou a falar e declarar: olha, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Não, ele começou a declarar a própria palavra de Deus, porque o que nos transforma e nos restaura é a própria Bíblia, é a palavra de Deus, amém? Então nós não devemos julgar, mas nós devemos orar pelas pessoas, declarar a palavra, declarar o perdão, né? Às vezes julgamos porque estamos sendo injustiçados, mas a Bíblia diz que nós devemos esperar em Deus, porque o Senhor nos exaltará no momento certo, amém? Lá em Isaías 61:7 diz isso: em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla,
E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Amém? Então nós não precisamos julgar as pessoas, nós precisamos simplesmente acreditar e entregar nas mãos do Senhor. Amém? Entregar na mão do Senhor. Deixe o julgamento para o próprio Deus. Foi o que Jesus nos ensinou. Isso é um papel de humildade. A gente não julgar as pessoas é um comportamento de sermos humildes. Amém? 2 aqui que eu coloquei. O que mais Jesus pode nos ensinar sobre humildade? No versículo 7 aí de Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Olha o que mais aqui foi declarado. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Amém? Então a segunda lição que nós aprendemos de Jesus aqui, em relação à humildade, é que ele se esvaziou. Ele esvaziou a vida dele. Ele realmente entregou tudo. Para uma sociedade capitalista, eu até anotei aqui, onde as pessoas querem cada vez mais se vangloriar, se tornar ricas e cheias de posses, isso até parece ser um pouco difícil de nós entendermos, porque cada vez mais as pessoas querem mais, querem conquistar mais, querem, sabe, coisas maiores, e muitas vezes isso acaba trazendo um certo orgulho na vida da pessoa. E quando você fala, não, você precisa se esvaziar, não estou falando de você se esvaziar materialmente não, irmãos, mas é do seu próprio coração, da sua própria vida mesmo, da sua própria vida de repente de querer ser melhor que alguém, ou de querer realmente ter orgulho ali em alto. Então se esvaziar mesmo. A competitividade faz com que cada um queira ser maior e melhor do que o outro. Muitas vezes isso acontece, como eu falei, dentro até mesmo da própria igreja. Mas Jesus, ele fez diferente, né? Olha o que ele disse aqui em Lucas 22, 26. Lucas capítulo 22, versículo 26 diz, olha, mas vocês não serão assim, pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Então ele faz meio que uma troca de papel ali. Então aquele que se acha o superior é aquele que tem que servir, aquele que às vezes se acha inferior, ele não pode realmente querer passar por cima das outras pessoas também. Então assim, é uma situação que nós devemos aprender e que Jesus nos ensinou. Ninguém está para ser melhor que ninguém, nós somos iguais perante o Senhor. Amém? Nós somos iguais e nós não podemos passar por cima. Tem situações que acontecem com a gente, até como cristão, que serve para quê? Para esvaziar o nosso próprio orgulho. Tem situações que a gente acaba vivendo, acontecendo na nossa vida, né, de vaidade, né, de egoísmo, né, que muitas vezes é Deus querendo trabalhar o nosso próprio coração, que nós venhamos nos esvaziar daquilo que possa realmente fazer com que a gente queira passar por cima das pessoas ou prejudicar. A gente vê às vezes isso acontecendo, a pessoa no trabalho acontece muito disso, né? Quem de repente trabalha em empresa assim, multinacional, eu uma época da minha vida trabalhei em multinacional, e a gente vê isso acontecendo, né, entre departamento de empresa, um querendo pegar o cargo do outro, e por isso ele acaba apontando defeito na vida do outro ali, para que ele possa passar por cima. Então, sabe, existe aquela competição, aquela guerra. Será que a gente como cristão, a gente precisa fazer isso, irmão? Para a gente poder subir de cargo, ou para a gente ter uma vida melhor, a gente precisa passar por cima dos outros? O que vocês acham, irmão? Sim ou não? Nós não precisamos disso, irmão. Nós precisamos de Deus, amém? É da presença de Deus. Se você orar, se colocar diante de Deus, Deus pode sim, de repente, tirar aquele que é o supervisor ali da empresa onde você trabalha e colocar você no lugar da pessoa. Você não precisa ir lá, sabe, querer derrubar a pessoa, querer maltratar ela, ou querer, sabe, preparar situações para que ela venha a ser derrubada. Você não precisa de nada disso, irmãos. Você precisa confiar em Deus, amém? Confiar no Senhor, porque Ele age da forma correta. Isso é se esvaziar. Às vezes dá vontade, irmão. Como eu passei em casos da minha vida aí também, no próprio trabalho mesmo, que dava vontade de ir lá e, sabe, apontar e ver que a pessoa fez aquilo, sabe, por maldade,
que a pessoa falou aquilo para te derrubar, e às vezes dá vontade de a gente ir lá e falar e querer, sabe, discutir, mas irmãos, a gente não, sabe, o nosso papel não é esse, porque quem julga a nossa causa é o Senhor, amém? É o Senhor. Então se for para a gente conquistar algo maior, Deus vai entregar para nós só precisamos confiar e acreditar nele, amém? Não se encha de si mesmo, mas se encha do Senhor, amém? Da presença de Deus, amém? Nós não somos nada, irmãos, nós não somos nada, nós somos dependentes de Deus, então nós temos que ter isso gravado no nosso coração. Não é para nós simplesmente, não, Deus é comigo, então eu não vou fazer nada e vou ficar ali simplesmente esperando. Não é também dessa forma. A gente deve fazer as coisas da forma certa, da forma correta, e Deus vai trabalhando ao nosso favor, amém? Sempre quando nós fizermos algo, irmãos, que é algo bom, algo certo, pode ter certeza que Deus, Ele está ali no meio nos abençoando, amém? Ele está conosco. Olha o que diz o versículo 8 de Filipenses 2, que nós lemos aí. O que mais Jesus pode nos ensinar aí sobre humildade? Então, nós falamos sobre não julgar, falamos em nos esvaziar, assim como Jesus se esvaziou ali da sua glória mesmo. E o que mais Jesus pode nos ensinar? Filipenses capítulo 2, versículo 8: tornando-se obediente até a morte de cruz, amém? Então Jesus, todo o tempo que Ele ficou aqui na terra, irmãos, Ele sempre foi obediente. Então um outro exemplo de humildade, irmãos, é nós sermos obedientes. A gente fala isso para as crianças, né? Primeiro mandamento de promessa, né? Com promessa aí que Deus deixou aí para os jovens, né? Obedecer pai e mãe, né? A Bíblia diz ali, é o primeiro mandamento, né? De promessa aí que Deus deixou, que é obedecer os pais e as mães, né? O pai e a mãe. Então assim, nós temos que obedecer. Então o nosso papel de obediência, tanto aqueles que são superiores a nós, né, no nosso trabalho, né, em coisas assim, onde quer que estejamos, em situações que venhamos a viver na nossa vida, como também obedecer ao Senhor, amém? Obedecer a Deus, porque Ele é o nosso superior, Ele é o que comanda, Ele é o que dirige, Ele é a nossa cobertura, é o Senhor. Então nós temos que obedecer. Em todo momento Jesus foi obediente. Então quando nós somos obedientes, nós nos tornamos humildes também, porque a obediência é isso, né? Nós sermos humildes também. Jesus, Ele não negociou a sua obediência com Deus, pois Ele sabia que obediência era algo incondicional, Ele tinha que cumprir. Ele não negociou ali a sua obediência, né? A obediência não depende da situação ou da vontade, mas basta obedecer e pronto. E foi o que Jesus fez, como diz aqui, até a sua morte. Teve momentos que Jesus quis largar tudo, irmão. Teve momentos ali, quando próximo ali de Jesus, no momento que ele estava, né, e sabia que ia ser crucificado ali, o que ele falou? Né, passa de mim esse cálice, amém? Quem conhece essa passagem? Muito conhecida, passa de mim esse cálice. Imagina o coração de Jesus naquele momento, preocupado, ele sabia que ia sofrer, já estava sofrendo, sabia que ia sofrer mais, e de repente ele chegou para Deus e falou: Deus, passa de mim isso, sabe? Se tiver que pular essa fase da minha vida, que aconteça. E Deus fez com que ele pulasse essa fase da vida dele? Não, irmão. Deus, né, não mudou a situação e continuou ali. E Jesus, ele continuou sendo obediente, mesmo que ele recebeu um não de Deus. Às vezes, irmãos, quando a gente recebe um não, a gente acaba se rebelando, como diz por aí, né? O não é algo que mexe com nossa vida, com o nosso coração. Pode perceber, irmão. Se você fala um não para o seu filho, ele muda totalmente, né? Quem tem filho, ele sabe disso. Se você fala um não para uma pessoa, né, para um colega, um amigo, às vezes a pessoa: me empresta um dinheiro aí. Se você falar sim, você é amigo dele. Se você falar não, parece que já é inimigo, não é verdade? Então o não é complicado. Então assim, mesmo no não ou mesmo no sim, nós temos que ser obedientes a todo momento, amém? Porque a obediência, irmãos, não é uma circunstância, mas é algo que nós temos que fazer e pronto, é incondicional, não tem uma negociação. Quando obedecemos, né, reconhecemos que existe alguém superior a nós. Quando nós obedecemos a Deus, nós honramos o próprio Deus, porque a obediência ela traz essa honra. Então se você
sabe o que é certo e você obedece a palavra de Deus, você está honrando o próprio Deus, amém? Você está declarando que Ele é superior a você, você está obedecendo a Ele e você ao mesmo tempo está honrando a Ele e está se tornando humilde, amém? Você vê como engloba vários momentos e várias situações? Então obedecer é muito importante, a obediência é um sinal de humildade. Algumas pessoas obedecem parcialmente, ou só obedecem quando concordam, de repente, com uma ordem recebida. Mas isso não é a obediência que Jesus nos ensinou, irmão. Não é dessa forma, né? Nós obedecemos só uma parte, não é aquilo que Jesus fez e que Jesus nos ensina, né? Mesmo antes ali da crucificação, como eu falei para vocês, Jesus queria passar aquele cálice, passar aquele momento, não participar daquele momento, mas Ele foi até o final, e Ele teve ali aquela morte, a morte sofrida, a morte de cruz, amém? Então, seja um filho obediente, amém? Seja realmente alguém que obedeça ao Senhor acima de todas as coisas, todas as situações, todos os momentos. Às vezes não é fácil, a gente sabe o que é certo, mas às vezes não é fácil nós cumprirmos o que é certo. Às vezes a gente quer mudar algum momento, alguma situação, irmãos, mas não podemos fazer isso. Nós temos que ser fiel e ser filhos obedientes, amém? Porque demonstra a humildade, né? Então aprenda, né, a ser humilde com o próprio Jesus. Para concluirmos, né? Pela vida que vivemos, não é fácil se manter humilde. Por isso precisamos pedir a Deus que nos ajude, irmão. Nos ajude. Se a gente começar a perceber que o nosso nível de egoísmo está tão alto, ore, peça para Deus: Senhor, eu preciso me esvaziar, eu preciso me humilhar, eu preciso, me colocar diante do Senhor, me ajuda, ore, apresente ao Senhor, amém? Não deixe com que isso venha crescer, porque, como eu falei, isso é realmente um pecado, a Bíblia mesmo nos mostra isso. O apóstolo Paulo, todos conhecem, né? Testemunhou que aprendeu a ser humilde seguindo o próprio exemplo de Jesus, né? Paulo, quando ele era Saulo, ele se julgava ali, né, o bambambam, mas a partir do momento que ele se tornou Paulo, ele entendeu que ele não era mais o grande Saulo ali, mas ele era o pequeno Paulo. E como pequeno Paulo, ele estava ali pregando, ministrando, ele sofreu muito por poder, né, ministrar a palavra, por falar de Jesus ali, por falar de Deus, por pregar o arrependimento. Mas tudo isso, irmãos, ele fez realmente na vontade do Senhor. Ele se humilhou, né, diante de Deus, e por isso ele foi realmente honrado, né? Paulo disse, né, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Está lá em Filipenses 4:12. Então, assim, Paulo, ele teve que se humilhar, ele teve que se colocar na posição. Como Saulo não, porque ele ia lá e destruía e matava ali os crentes da época, e destruía todo mundo, achava que era o poderoso. Mas como Paulo não, como Paulo, ele proclamava o Evangelho, ele falava de Jesus, ele falava da salvação, do arrependimento. Então ele se colocou totalmente debaixo da orientação de Deus. Para ser exaltado é preciso primeiro sermos humildes, nos humilharmos. Para Deus nos exaltar, nós temos que nos colocar debaixo dele, na posição de humildade. A Bíblia diz lá em João capítulo 3, versículo 30, diz assim, olha, é necessário que ele cresça e que eu diminua, amém? Que o Senhor cresça e que nós venhamos a cada dia mais diminuir na presença de Deus, amém? Entregando realmente a nossa vida totalmente ao Senhor, amém? Aleluia. Se coloque de pé nesse momento. Nós vamos louvar aqui. Peço que a irmã venha aqui para... A gente vai estar louvando ao Senhor. Que você possa declarar através desse louvor que realmente o Senhor venha crescer, que nós venhamos a nos humilhar, não diante dos homens, irmãos, não estamos falando em se humilhar diante dos homens, não precisamos disso. Nós temos que nos humilhar diante do Senhor, amém? Diante do Senhor. A gente sabe que como cristão nós também não somos bobos, né? A gente não pode se colocar na posição de ser bobo e de ser humilhado ali pelas pessoas, simplesmente não. Mas nós devemos nos humilhar diante do Senhor, amém?
e deixar que Deus trabalhe na nossa vida, do nosso coração, mude, né, de dentro para fora, amém? Então a gente pode ser até feinho por fora, né, mas por dentro a gente tem que estar lavado e remido no sangue do Senhor, amém? A presença de Deus tem que fazer parte da nossa vida, no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, no nosso agir, porque aquilo que nós fazemos é o que está dentro do nosso coração. Então, como estiver no nosso coração, é a forma que nós agiremos e reagiremos diante de toda e qualquer situação, amém? Então, que venhamos a louvar ao Senhor nesse momento, amém? Mas
humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Que ele venha crescer sobre nós, que ele venha resplandecer a cada um de nós. É esse o que queremos, ó Pai. Que ele venha crescer cada vez mais sobre as nossas vidas. Que o seu poder possa nos inundar, Senhor. Que o Senhor cresça sobre nós, que o Senhor cresça sobre nós cada dia mais. Aleluia, glória a Deus, Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã, Pai. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um que veio aqui, Senhor, ó Deus, para realmente buscar, Senhor, por Ti, Senhor. Oh, Senhor, nós te agradecemos, te glorificamos por esse privilégio, Pai, de poder estar, meu Deus, diante da Sua presença, Senhor. De poder, Senhor, ó Pai, nos reunir, Senhor, ó Pai, como igreja nesse local, Senhor, para exaltar, Senhor, para glorificar, para exaltar, Senhor, para bendizer. Oh, Pai, para realmente, Senhor, declarar que só o Senhor é Deus, Senhor, das nossas vidas, Pai. Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Nós temos a Te agradecer e Te glorificar, Senhor. Nos ensina, Senhor, a termos realmente, Senhor, ó Pai, um coração humilde, Pai. Uma vida, Senhor, ó Pai, de humildade diante da Sua presença, Pai. Nós não somos melhores, Senhor, ó Pai, que as outras pessoas, Pai. Nós temos o Senhor, Pai, que julga a nossa causa, Senhor. O Senhor, Pai, que nos abençoa, abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, o nosso trabalho, abençoa, Senhor, as nossas vidas, Pai. E é nisso, Senhor, que nós depositamos a nossa fé, a nossa confiança, que é em Ti, Pai, que é no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, que venhamos a ter realmente, Senhor, ó Pai, um domingo abençoado, uma semana, Pai, de grandes vitórias, grandes realizações, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, ó Pai, nos abençoar, Pai, para que testemunhos venham ser gerados, Pai, e para que ainda mais, Pai, o nome do Senhor possa ser glorificado na vida de cada um aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim nós Te agradecemos, Te exaltamos, Te bendizemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.